Um dos primeiros espantos que tive com One Piece, antes mesmo de me envolver com a história, foi o visual dos personagens, o que normalmente é um dos grandes atrativos ao conhecer uma nova obra. Aqui me afastou. Aqueles rostos esquisitos, proporções distorcidas, expressões exageradas. Eu simplesmente não conseguia me conectar. Durante muito tempo, isso foi suficiente para me manter longe. Até que, por insistência e talvez curiosidade, resolvi encarar de frente algumas daquelas queridas assombrações. E com o tempo, comecei a perceber que a feiura ali não era descuido, era estratégia. Foi aí que uma dúvida começou a me assombrar de um outro jeito. Por que os vilões de One Piece são tão feios? E não estamos falando de uma feiura só física. Estamos falando de dentes irregulares, proporções impossíveis, olhos saltados, corpos deformados. Alguns parecem saídos de um pesadelo, outros de um desenho animado infantil. Mas no fim, todos eles têm uma coisa em comum. Você bate o olho e sabe exatamente com o que está lidando. Isso não é por acaso. Hoje vamos falar sobre como One Piece usa a feiura, entre aspas, como uma ferramenta poderosa de design, especialmente quando o assunto são seus vilões, e como isso de certa forma revela o estilo de Oda, mas também sua visão de mundo e narrativa. No design, tudo comunica: cor, forma, silhueta, textura, proporção. E quando falamos de personagens, especialmente os vilões, a feiura não é um erro, é um recurso. Ser feio em One Piece significa ser inconfundível, significa ser memorável. O Oda não tem medo de empurrar os limites do grotesco, do exagerado, do absurdo. Na verdade, ele abraça tudo isso. Ao contrário de muitas obras que optam por antagonistas estilosos, bonitos e de certa forma sedutores, One Piece vai na direção oposta. Alguns são exceções, claro. Porém, seus vilões são grotescos porque representam visualmente o que há de mais podre, corrupto ou disfuncional no mundo deles. Parte dos vilões de One Piece são pessoas em posição de poder, tiranos, nobres, oficiais do governo mundial, piratas com status. E suas aparências refletem justamente como esse poder os corrompeu. Eles se tornam caricatos de si mesmos, visualmente exagerados para representar ganância, vaidade, crueldade ou ego. É como muitos deles são desenhados com proporções absurdas, cabeças minúsculas e corpos gigantes. O oposto. Isso comunica desequilíbrio. É o design dizendo: essa pessoa está longe de ser normal. Também temos traços que remetem a animais ou criaturas. Os próprios alimentos que eles consomem durante a série trazem muitas dessas características. Narizes de porco, dentes de tubarão, olhos esbugalhados, mãos desproporcionais. Tudo isso ativa arquétipos visuais que geram estranheza e, de certa forma, repulsa. Outro motivo pelo qual os vilões são tão diferentes e tão feios é o contraste com os protagonistas. Enquanto o Luffy e o seu bando têm traços estilizados, mas equilibrados e expressivos, os vilões são, em muitos casos, absurdos demais para serem levados a sério visualmente. Mas isso é deliberado. O Oda não quer realismo. Ele quis comunicar instantaneamente. Em um mangá com mais de 1000 personagens, você precisa lembrar de quem viu na página anterior e precisa entender, sem nenhuma fala, quem é o vilão, quem é o aliado, quem está em conflito. Esse tipo de silhueta forte, com formas estranhas e expressões exageradas, cumprem esse papel. É o design se colocando a serviço da história, muito explorado também na questão narrativa. Existe também uma camada de humor nisso tudo. One Piece, apesar de temas pesados, é uma obra extremamente cômica. E a feiura dos vilões é a parte da comédia. Alguns personagens parecem feios para você rir deles, antes mesmo de saber o que eles vão fazer. Outros se tornam mais assustadores exatamente para parecerem ridículos. O humor e o horror, eles andam juntos. O que é feio demais pode ser engraçado, mas também pode ser perturbador. E essa ambiguidade é perfeita para os antagonistas.
eles nunca são só maus. Eles são personagens que você lembra porque causam estranheza, riso ou incômodo. Às vezes, tudo isso junto. No fim, os vilões de One Piece não são feios por acidente. Eles são feios porque isso os torna únicos. Porque comunica o que palavras não conseguem. Porque no universo exagerado e simbólico de One Piece, a aparência é uma extensão direta da alma do personagem. A beleza aqui não está no rosto bem desenhado, e sim na identidade marcante, na silhueta memorável, no impacto imediato, e nisso o Oda é mestre. Então, da próxima vez que você olhar para um vilão de One Piece e pensar, nossa, que bicho estranho, saiba que isso não é um defeito, é a mensagem sendo passada, sem nenhuma palavra.